Olá, você de casa, amigo telespectador, boa noite. A partir de agora, como sempre, nesse mesmo horário, acontece o programa Mais Saúde. Programa que é feito com a sua participação. Você participa também conosco, fazendo perguntas aos nossos convidados, através do nosso telefone 3821-4488 ou também através do nosso WhatsApp. A gente vai colocar aí na tela para você, ó, 99947-4515, sempre com temas médicos importantes, um bate-papo, uma discussão e dando dicas para você de casa, para você, amigo telespectador. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Elisângela Menezes, que é pediatra lá do HNSF, que muito gentilmente atendeu o nosso convite para falarmos sobre a questão do frio, né? O frio, quais são as principais doenças e o que fazer para proteger aí o seu filhinho, a sua filhinha. Doutora Elisângela, tudo bem com a senhora? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos. Bom, primeiro vamos falar a respeito da pediatria, que é a sua especialização, que atende a crianças de 0 até 12 anos, é isso? Na verdade, até os 18, né? Há uma limitação, às vezes, em idade nos pronto-atendimentos, mas no ambulatório a gente atende até o adolescente. Tá? Bom, a nossa proposta aqui hoje é falarmos a respeito da questão do frio. O frio está aí, inverno, e as mães muito preocupadas com essa questão. Como fazer, doutora? Só colocar aquela blusinha de frio na criança ajuda na proteção? Ajuda, mas não resolve, né? Tem vários cuidados, eu acho, que as mães podem tomar nessas épocas. A gente vê muito, às vezes, ambientes fechados, muito cheios, à noite, com o frio, as crianças, mesmo bebês, às vezes recém-nascidos, sendo expostas a esses ambientes. Precisa ter prudência nisso, cuidado de saber limitar, né, esses aglomerados nessa época em que se corre tanto risco das doenças, principalmente as doenças infecto-contagiosas das vias aéreas, né? E que, num ambiente fechado, alguém com tosse, espirro, os perdigotos, que são essas pequenas partículas que a gente elimina quando a gente tosse, que a gente espirra, elas vão se propagar na forma de aerosol, né, no ambiente, e esse ambiente fica, então, um ambiente contaminado. Né, as crianças correndo risco com isso. Marcando uma linha do tempo, desde que a criança nasce, chegou em casa ali, mãe, avó, toma maior cuidado, porque pode-se evitar quem estiver gripado, por exemplo, chegar ali até para visitar essa família, visitar essa criança? Com certeza. Tem que evitar? Tem que evitar. Uma das coisas que eu oriento, eu falo que as mães ficam um pouco constrangidas de limitar isso, eu falo, joga a culpa no pediatra, porque nós orientamos mesmo, vai para casa, separa ali um cantinho, o sabonete, a toalha, um álcool, para que as visitas façam a higienização. Às vezes, evitar o contato do recém-nascido com as vestes que a gente chega da rua. Né? Quem tiver com qualquer sintoma de infecção das vias aéreas, uma coriza, o nariz está escorrendo, espirrando, tossindo, febril, evitar visitar. Recentemente, eu tive que tratar uma criança que aconteceu isso. Era um bebê, foi recebendo visitas, recebeu visita de outras crianças, inclusive, que a família inteira quer ver, aquela coisa deliciosa, né? Porque o bebê é uma comemoração, casa, né? É uma comemoração, mas a gente tem que ter o limite com esse momento. Então, enquanto tiver qualquer risco, né, de transmitir, lembrar que o bebê ainda não passou pela vacinação. Então, muitas vezes, ele tem uma vacinação completa ou nem foi vacinado ainda contra nenhuma dessas doenças. Para várias delas, nós não temos vacinas. Né? Há pouco tempo, estamos internando, aí, até agora diminuiu um pouco, mas teve um surto de bronquiolite. Nós internamos várias crianças com problemas respiratórios, principalmente bebês, e não tem-se uma vacinação para esses vírus que causam a bronquiolite, por exemplo. E a gripe, por exemplo, o bebê muito pequeno não pode tomar a vacina? Não, a vacina da gripe ela é dada a partir de 6 meses. Então, até essa idade, a criança está protegida apenas pelos anticorpos maternos, que passam tanto na época da gestação quanto pelo leite. Né? O aleitamento materno protege bastante. E, nesse caso, vale salientar para
as mamães, principalmente as mamães de primeira viagem, a importância do aleitamento materno, né, doutora? Sim, claro. O aleitamento vai proteger, vai garantir à criança a recepção desses anticorpos que a gente está comentando, que a criança ainda não produziu os próprios anticorpos, porque ainda não entrou em contato ou não foi vacinada para aquelas doenças. E o aleitamento materno ele tem a IgA, que é um dos anticorpos que ajuda muito na proteção contra essas doenças. Agora, doutora, com frio, as mães, as vovós, as titias tendem a agasalhar mais ainda os bebês. Sim. Pode ser feito isso? De que maneira, até que ponto isso pode ser feito? Tem-se um bom senso tomar um cuidado, também, né? Tem que se tomar um cuidado. Às vezes, a gente tem até alguns problemas dermatológicos, né? A pele do bebê não é uma pele madura ainda. Então, ele ainda não consegue transpirar como uma criança maior ou um adulto. O excesso de roupas pode causar. A miliária, que é uma dessas lesões, por exemplo, umas bolinhas que as mães, às vezes, veem na fronte, no pescoço. Mas esse excesso de roupa, né, vai causar, às vezes, até essas lesões cutâneas, pode chegar a ter uma hipertermia por tanta roupa, mas é importante que se use o agasalho, sim, na época do frio. Né? É verdade que o bebê sente tanto frio quanto o adulto? Às vezes até um pouco mais, eles têm uma labilidade térmica muito grande. Então, eles não conseguem regular a temperatura nem para mais nem para menos, como nós fazemos, né? Quando a gente está com muito calor, a gente sua, transpira, e isso alivia o calor do nosso corpo. O bebê ainda não consegue fazer tanto isso. E dessa Pro forma frio, ajuda, a mesma né? coisa. Ajuda também a proteção, né? Sim. E com frio, a mesma coisa. Às vezes, nós temos mecanismos, né, para tentar produzir calor quando a gente está com frio, e o bebê acaba não tendo todos esses mecanismos maduros. Então, a gente tem que colocar a roupinha assim. Gorrinho, aquela meinha que vai na mão, pode ser colocado, doutor? Pode ser colocado, e eu acho, inclusive, que ele é super válido. Vocês sabem que, às vezes, a gente vai estar na rua andando com um bebê, é uma atitude tida como habitual, né, e as pessoas não pensam também na hora de fazer isso. Pega na mãozinha do bebê, beija a mãozinha do bebê. Isso é muito comum. Fala, mãe, põe uma luva, e viu que alguém pôs a mão, beijou, você tira e troca a luva. É uma forma de proteger. As crianças estão levando a mão à boca o tempo inteiro, e, com isso, levando os vírus e outros micro-organismos que podem contaminá-los. Né? Nós estamos falando aqui a respeito da questão do frio, doutora. Além, é claro, da proteção, como é que a gente sabe? A mãozinha do bebê fica muito fria, o pezinho dele fica muito frio, é hora de agasalhar? Sim. A mãe sempre pergunta, como que eu vou saber se meu filho está com roupa de mais, está com roupa de menos? Eu falo que não tem um manual, né? Podia ter um termômetro, a criança vir com um termômetro instalado, falando, não, hora de pôr mais roupa, hora de tirar roupa. Mas a gente tem que ir sentindo se a criança está confortável, né? O tempo inteiro, às vezes a criança fica chorosa, a gente vai ver o excesso ou é a falta da roupa. Então, não tem uma matemática, não. É meio um jeitinho mesmo da criança. Dando sequência aos cuidados, igual eu falei naquela linha cronológica, a vacina para a gripe, né? Agora H1N1, a partir dos 6 meses, mas seguir também o calendário de vacinação, né? Muito importante também. Né? Isso. Não é só a gripe, né, que a gente tem nessa época, né? Pneumonias também. Então, além da vacinação contra a influenza, que a gente começa ao 6º mês de vida, né? O bebê recebe uma dose, depois a segunda dose no mês seguinte. Nós temos a vacina contra pneumococo, por exemplo, que é uma bactéria que causa também pneumonia. Então, todo o calendário vacinal ele deve ser respeitado. Né? Tem tantas vacinas do Programa Nacional de Imunizações, são vacinas que o governo custeia totalmente, a gente encontra na rede pública, nos postos de saúde, quanto algumas que têm uma cobertura ampliada, que, às vezes, a gente recorre às clínicas privadas. Depende, claro, da condição de cada um de ter acesso a essas vacinas, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que elas sejam também feitas. Doutora, a mãe é que, na verdade, é o termômetro dessa criança. Ela tem que observar o comportamento dela, né, desde a hora que levanta até depois no outro dia direitinho, para justamente saber isso. Né? Quando ela começou a tossir muito, o narizinho começou a escorrer, é hora de procurar um auxílio. Né? A gente sempre orienta o seguinte, nessa época, às vezes a criança tem um pico febril baixo, né? Uma febre de 37,8, por exemplo, considerada baixa. No primeiro pico febril, às vezes a mãe já tem um desespero, está com febre, vou correr ao pronto-socorro.
Isso a gente pede às famílias que tenham bastante cuidado. A gente orienta, às vezes, no consultório, quais são os sinais de alerta e que as mães afiram a temperatura, mediquem de acordo com a orientação do seu pediatra para a febre e observem a evolução dessa criança nas primeiras 24 horas. O que acontece quando uma mãe sai no primeiro pico febril correndo à madrugada ao pronto-socorro, às vezes é um excesso de exploração laboratorial. Então, mas está aqui, vamos fazer mais um exame, então, já que está aqui. Ou, às vezes, a criança fica exposta ao pronto-socorro, né? E o pronto-socorro é um ambiente contaminado. Aí, justamente para evitar essa transmissão, essa contaminação. Exato. Né? Então, às vezes, é bom a família ter, né, todas as orientações do pediatra com relação aos sinais de alerta e saber o que pode fazer, o que não pode fazer e quanto tempo esperar em casa antes de procurar o pronto-socorro. Mas quais seriam esses sinais, doutora? É lógico, tem que ter o termômetro, esse é imprescindível, tem que ter em casa, né? Colocou ali na criança. Tem que medir a temperatura, aferir. Aí, de acordo com cada consenso, cada médico indica a medicação a partir de determinada temperatura, no geral, a partir de 37,8, que é o que a gente medica a criança. Automedicar de maneira alguma. Jamais. Tem aquele remedinho ali conhecido ali, eu vou colocar com umas gotinhas. Não, nem pensar, Isso é um perigo. É muito comum acontecer, né? A minha vizinha, a minha sobrinha, alguém que me falou do xarope e tal, e começa, às vezes, a medicar a criança com um xaropinho para tosse, com um xaropinho para o nariz escorrendo, né? Sem que a criança tenha passado por um exame físico, sem que o médico tenha colhido a história, orientado. Isso pode tanto levar a excesso de medicação desnecessária, em algumas doenças em que apenas a hidratação, o repouso, né, e o cuidado em casa seria necessário, medicar demais. Ou até ficar protelando o tratamento adequado usando xaropinhos em casa. Então, é necessário que a criança passe por uma avaliação cuidadosa, né? Nesse período, muitas crianças não sabem ainda se queixar, falar o que estão sentindo, como que, né? O que está incomodando, onde que está doendo. Então, o uso dessas medicações e da automedicação é uma coisa muito, muito perigosa na pediatria. Aqueles chazinhos da vovó, pode? Chazinhos da vovó pode. Depende da idade. Criança acima de 1 ano de idade, aí não tem problema, não. Até alguns trabalhos científicos salientam a importância até do uso do mel nos resfriados, né? Ele tem uma propriedade já conhecida de lubrificar as vias aéreas, diminuir um pouco o reflexo da tosse, o incômodo da garganta. Existem alguns xaropes que, inclusive, têm propriedades semelhantes a essa, mas crianças com menos de 1 ano de idade, a gente não usa, né, chazinhos, o xarope, o mel mesmo, não usa. Bom, nós estamos aqui batendo papo com a doutora Elisângela Menezes, que é pediatra do HNSF. Nosso bate-papo, é lógico, falando aqui a respeito das doenças, né, do inverno que acometem principalmente bebês, que acometem as crianças. Você também pode participar conosco, ligando para cá, 3821-4488, ou também participando através do nosso WhatsApp, 99947-4515. Vamos fazer só o seguinte, um intervalozinho, já a gente volta, é claro, com as suas perguntas, com a sua participação no programa de hoje, que é feito para você, Mais Saúde. Olha, só quem tem filho pequeno em casa, não só os pequenos, mas os maiorzinhos também, claro, precisa de muita atenção do pai, da mãe, precisa de muito carinho, lógico também, mas é bom cuidar da saúde. Por isso nós estamos batendo nosso papo aqui com a doutora Elisângela Menezes, lá do HNSF, falando desses cuidados com as crianças, principalmente agora, neste período de inverno. Frio está rigoroso aí, madrugadas geladas, durante o dia, aquele calorzão danado, aí complica, aí sobe temperatura, baixa temperatura, é hora às vezes da criança sentir até um pouco mais do que o adulto, por isso nós estamos batendo esse papo aqui com a doutora Elisângela, dando dicas para você, papai, para você também, mamãe. E continuando o nosso bate-papo, a gente falava a respeito das gripes, né, doutora? Mas temos outras doenças também típicas do inverno, como as famosas ites, né? Otite, labirintite, enfim, renite, que também atacam as crianças, além de pneumonias e outras doenças. Como o pai e a mãe podem lidar
com todo esse universo de tantas doenças para evitar que o filho adoeça? São as ites mesmo, são muitas. A criança várias, alérgica, né? Nessa época, inclusive, sofre mais. É frequente a gente ver assim, desespero mesmo dos pais, falar, não, mas não é possível. Tem semanas que meu filho não está 100%. Tem semanas que ou o nariz está escorrendo, está tossindo, né? Então, a criança, nesse tempo, mais seco, principalmente, sofre muito. Uma coisa que ajuda bastante é a ingestão de líquidos. Então, beber bastante água, estimular a criança a ingerir uma maior quantidade de líquidos nessa época. A umidificação do ambiente. Então, às vezes, o clima está muito seco. Então, a criança alérgica sente isso um pouco mais. E, quando eu falo da criança alérgica, porque a criança alérgica, que tem aí a asma, a rinite, elas vão já ter uma sensibilidade aumentada das vias aéreas e ter, às vezes, uma produção de secreção um pouco maior. Essa secreção mais abundante favorece a colonização do trato respiratório por micro-organismos e doenças infecciosas também. Então, hidratar, umidificar o ambiente, manter a via aérea sempre limpa. A gente fala para os pais abusarem do soro fisiológico mesmo no nariz. Falar, mas sempre é o soro, só o soro não tem um remédio. Olha, os melhores remédios são esses que agridem menos. Então, hidratar bem, beber bastante líquido, lavar as narinas com soro fisiológico. A criança tem uma dificuldade, às vezes, de fazer a limpeza da via aérea. A gente sabe assoar o nariz, né, limpar, o adulto sabe fazer essa higienização nasal, mas a criança não. Então, quem tem que fazer a higienização nasal da criança é a família, pai, a mãe, com o uso dos dispositivos, às vezes, que aplicam soro dentro do nariz, com pressão, que vão lavar essa narina, né? E evitar tem gente que sempre pergunta, né? Daqui a pouco, essa época não está tendo tanto pernilongo, né? Mas, veneninho de parede para pernilongo, não sei o quê. Então, evitar, manter o quarto o máximo higienizado possível, bichos de pelúcia, cortinas. Principalmente para quem tem alergia, né? Exato. Cortinas, tapetes, né? Fazer a higienização diária do quarto, retirar esses objetos que acumulam um pouco mais de poeira, de ácaros, porque o tempo já está favorecendo as doenças respiratórias. Então, em casa, nós podemos tomar esses cuidados para que o ambiente de casa seja um ambiente saudável para a criança. Bom, né? A senhora falou a respeito da umidificação, apesar que nós estamos num tempo frio, mas é muito seco. Exato. É importante. Aquele aparelhinho ali dentro do quarto pode ser usado? Existem aparelhos que a gente chama de climatizadores, que eles vão ter tanto a regulação térmica quanto a regulação de umidade. É preciso manter uma manutenção periódica desses aparelhos, principalmente os que têm filtros, para estarem higienizados, mas eles são bons, né, porque ajudam no ambiente, na umidificação do ambiente. Existem umidificadores simples que jogam um vaporzinho de água no quarto, às vezes um vapor mais frio, e a gente fala, tomar cuidado para esse ambiente não ficar tão frio. Então, às vezes, põe antes da criança dormir. Eu oriento bastante isso. Põe antes da criança dormir, fecha a janela, fecha a porta, liga o aparelho no quarto, ele vai dar uma umidificada no quarto. Na hora que a criança for dormir, desliga, para evitar o frio da madrugada. A criança que é asmática com frio piora mais um pouquinho a situação, né? O cuidado é redobrado também nesse sentido, né, doutora? Exato. Piora, a gente tem um número maior de crises. Daí a importância da criança manter o controle periódico com o médico que já conhece essa criança. Existem medicações que a gente pode utilizar para evitar novas crises, né? A criança asmática, o ambiente tem que ter o cuidado redobrado, né? E, além do cuidado redobrado, manter o uso regular das medicações que foram orientadas. Bom, a senhora falou em relação também à questão da hidratação, acho interessante porque nem mesmo a gente, né, os adultos, às vezes passa despercebida aquela questão de ir lá no filtro, lá na geladeira, tomar um golinho d'água. Tem que ficar policiando as crianças nesse sentido, né? E às vezes as crianças têm um pouco mais de resistência também com o uso da água. Algumas crianças não gostam. Então, a gente fala, olha, então, a criança que não aceita bem água, a água é super importante. Tem que estimular a criança a beber água e aquela que tem mais resistência, até na forma de sucos também, né? O importante é estar hidratado. Suco também, principalmente os naturais, a gente não recomenda suco artificial de forma alguma, é natural mesmo. Mas o suco é uma forma da criança estar mantendo hidratação. Mas é independente de se estamos aí nessa época seca do ano ou não, né?
Isso, independente. Essa época é pior. Né? A gente tem o tempo está muito seco, então até nós mesmos adultos sentimos isso. A garganta está sempre seca, o nariz, e isso favorece as doenças das vias aéreas. Né? Voltando um pouquinho na questão da umidificação, doutora, a gente falou daquele aparelhinho, mas uma receita caseira também, que funciona aquela vasilhinha com água dentro do quarto? Pode ser uma toalha molhada? Funciona. Às vezes a gente orienta pegar uma toalha, encharcar, colocar numa bacia e deixar isso num lugar do quarto. A bacia com água propriamente dita, às vezes a criança vai lá, derrama, a mãe fala, não vou deixar. Mas encharca a toalha com água, põe dentro da bacia e deixa no quarto. Vai estar sempre... Às vezes, espirrar água com aqueles espirradores que a gente usa para planta, borrifadores. Né? Fala, espirra água no quarto. Eu não tenho condição de comprar um umidificador. Tem recurso? Tem. Pode colocar tanto a toalha molhada quanto borrifar água no quarto, que ajudam bastante. A gente só orienta a tomar cuidado com os vaporizadores, que nem são mais vendidos. Mas, às vezes, tem lá no fundo do guarda-roupa. Né? Então, a gente tem que alertar. Ele emite um vapor quente e é muito perigoso queimar mesmo a criança, se tem um acidente doméstico com queimadura. Antes do inverno, pega aquele cobertorzinho, coloca no sol, não custa nada, né? Lava, né? Também, não é só colocar no sol. O sol ajuda, né, claro, a eliminar os ácaros, mas ele não resolve tudo, não. Tem que lavar todos os cobertores, agasalhos, tudo aquilo que fica guardado, né? Estou me lembrando aqui de uma coisa, doutor, em relação à questão da vacinação contra H1N1. Para crianças menores, são 2 doses. Exato. São 2 doses. A primeira vacinação são 2 doses. São a primeira vacinação, 2 doses. E tem muita mãe que levou a criança, vacinou uma vez e nem lembrou de levar a segunda. Nós tivemos problemas esse ano, como todos os anos, infelizmente. As doses chegam um período em que a gripe já está acontecendo, né? A imunização demora, depois que a criança recebe a vacina, para a criança produzir a imunidade contra o vírus, demora 1 mês, em média. Então, a gente teve que se programar. Né? Vacinar as crianças na data assim que for possível, né? Quando chegar na rede pública. Não esquecer de voltar com a criança para tomar a segunda dose. Evitar os atrasos da vacina. Isso é super importante. Bom, em relação às alergias também, doutora, algum cuidado, alguma recomendação médica nesse sentido? Acho que esses que nós comentamos mesmo, do cuidado com o ambiente, de limpeza. A gente orienta as mães não usarem produtos com cheiro forte no quarto. Então, tem vários produtos de limpeza que têm cheiros muito fortes. A criança com alergia, isso, né, acaba piorando bastante os sintomas. Então, às vezes, apenas o álcool, o pano úmido, para limpar todas as superfícies, limpar o chão. Evitar o cheiro mesmo. Aqueles que costumam colocar na parede, às vezes até para dar um cheirinho na casa, sabe? Muito cuidado com isso. Algumas flores que liberam pólen, também a gente orienta a não deixar no quarto ou num ambiente que a criança vai ficar muito tempo. Bom, e os maiorzinhos estão de férias, todo mundo está de férias agora, né? Foi para a escola, agora está tudo de férias, todo mundo em casa. Essa questão da aglomeração que a senhora estava dizendo agora há pouco também, que ajuda a proliferação de certas doenças, como a gripe também. Aí o pai e a mãe têm que saber controlar tudo isso aí, né? Nesse sentido, até que as férias são positivas. Os pais ficam loucos nas férias. É verdade. Eu sei, porque eu tenho 3 pequenos lá. Mas, na época da escola, na escola, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente sabe que às vezes tem pais que têm dificuldade. Onde é que eu vou deixar meu filho se eu não levá-lo para a escola? Mas se estão doentes, não devem ir, porque eles vão passar para as outras crianças. A aglomeração dentro da sala de aula é muito pior. Então, na época que está de férias, ficam em casa, né? É o ambiente da família mesmo, que é inevitável. Mas a época da escola, dentro da sala de aula, às vezes, tomar o cuidado. As escolas têm que saber tomar o cuidado em alertar as famílias quando a criança está doente. Compartilhar copo é uma coisa não é legal, né? Então cada criança tem que ter seu copo individual, identificado, evitar esse compartilhamento. As mães podem ensinar as crianças maiores, vai espirrar, tampar a boquinha, tossir, tampar a boquinha, lavar as mãos várias vezes, ensinar a criança esses pequenos cuidados que às vezes a gente vê que infelizmente nem os adultos estão tendo, né? Que é o de respeitar o outro.
para não passar a infecção para o outro. Comer certas verduras. Nossa, tem criança que não gosta de jeito nenhum, mas é preciso, né? Uma boa alimentação com frutas, verduras, ajuda também na imunização dessa criança, né? Todos os hábitos saudáveis, né? Alimentação, né? Prática de esportes, vai fazendo com que a criança construa uma vida saudável. Isso ajuda o sistema imunológico, como ajuda em tudo, no desenvolvimento, né, da criança. Então, a alimentação é super importante, porque vai trazer tudo aquilo que o nosso sistema imunológico precisa para trabalhar. Mas há uma crença, às vezes, que as famílias têm, que a população no geral tem, que então tem que tomar vitamina C, né? Tem que comer tudo com vitamina C, ou às vezes até comprar a própria vitamina C para tomar, porque não vai resfriar. Laranja rica em vitamina C, vamos tomar suco de laranja. Os alimentos são muito importantes, assim, né? naturais, mas não significa que se a gente ficar tomando suplementos de vitaminas que eles vão evitar essas doenças respiratórias, porque não vão. Né? Então, já tem trabalhos científicos mostrando que a vitamina C ela pode até diminuir um pouco o tempo de duração dos resfriados, mas ela não evita que a criança pegue, ou o adulto. Não tem nenhuma indicação de suplementação de vitaminas. Agora, alimentação saudável, sempre. Isso é para todas as situações. Alimentação, hidratação e tomar muito cuidado, desde os primeiros dias de vida até, né? Isso aí perdura para sempre, bem, para a vida toda, não Exato. só. E dúvidas, é lógico, é claro. Deu uma febre, qualquer coisa ali, leve no pediatra, né? Isso, tenha sempre alguém Se oriente. que possa se orientar, né? Que possa receber essas orientações de cuidados já até antes que a situação fique grave, né? Você perguntou anteriormente sobre sinais de gravidade, a gente acabou não comentando, mas a criança que não vai bem, a criança que está prostrada, que normalmente vinha aquele menino brincando, espoleta, pulando no sofá, e, de repente, você vê aquele menino que está só sempre quietinho. Então, mesmo afebril, né, mesmo sem febre, a criança está prostrada. A criança que apresenta qualquer grau de dificuldade respiratória, né, seja com respiração mais acelerada, seja com algum sinal de esforço para respirar, né, a mãe pode notar a criança mais pálida, a criança que nas costelinhas que afunda a fúrcula na hora da respiração, que o nariz mexe a abinha do nariz na hora da respiração. A criança que está com a respiração desconfortável em qualquer grau sempre, né? Precisa de socorro rápido, né? Para evitar uma doença que eu acho que é muito importante, a gente está falando que é a questão da pneumonia, né, doutora? Na verdade, esses já podem ser até os sinais da pneumonia, né? Sim, não para evitar, mas para se diagnosticar precocemente e se tratar pra fazer adequadamente. O tratamento, né? E tudo em relação à questão da criança, que muitas das vezes o pequenininho ele não sabe dizer o que está acontecendo. Né? É por isso, né, a gente está sempre batendo, eu estou batendo nessa tecla aqui, do que o pai e a mãe têm que ficar atentos. Sim, o pai e a mãe têm que ficar atentos, ter um olhar cuidadoso, né, para a criança, perceber aquilo que está fugindo ao padrão. Não, a criança sempre é desse jeito, agora tem uma coisa que está andando diferente, né, não está bem. A criança ela dá esses sinais. Uhum. Né? Dificilmente nós vamos ter uma criança com um quadro grave que vai vir pulando, brincando, é raro. A maioria das vezes a criança ela abate, ela prostra. Doutora, nossa, eu tenho certeza que nós poderíamos ficar aqui muito tempo batendo esse papo aqui em relação a essa questão, né, do inverno, a questão dos cuidados com as crianças durante esse período. Mas nosso tempo acabou. Obrigado, eu quero agradecer de coração a sua agradeço presença. Viu? Muito a atenção, agradeço o convite. Né? E vamos ter outras oportunidades, sim. À disposição. Com certeza, tá bom? Tá joia. Boa noite. Ok. Bom, nós batemos um papo aqui com a doutora Elisângela Menezes, pediatra lá do HNSF. E, é claro, tentando, né, passar para você de casa, amigo telespectador, algumas informações aí em relação à questão do inverno, à questão do frio, os cuidados que você deve ter aí com as crianças. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalinho e já nós temos mais informações para você aqui no Mais Saúde. Legal, né? Pois é, a correria, o dia a dia e muitos problemas de saúde acabam acontecendo. Mas, é claro, tem solução para muita coisa. O programa Mais Saúde vem com esse objetivo, com essa proposta de dar dicas para você, amigo de casa, amigo telespectador, para que você possa cuidar, é claro, melhor da sua saúde e
por que não falarmos também de estética? Vamos falar também da saúde bucal. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Luciano Oliveira, que é clínico geral, para a gente mostrar um pouquinho para você de casa, amigo telespectador, esse trabalho de estética bucal, que faz um bem enorme para muitas pessoas, não é isso mesmo, doutor? Tudo bem com o senhor? Sem dúvida, boa noite. Né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Fico muito honrado de estar aqui falando sobre essa especialidade na área da odontologia que está muito atual, mas na verdade ela não é tão atual assim. Sabe? Quem não quer ter um sorriso bonito, né? Quem não quer, fala para mim. Imagina você hoje, tá lá caidinho com seu autoestima, que é o que envolve o tratamento que eu vim mostrar aqui hoje, como que a gente abrange esse paciente, e você sai de lá reformado, uma lanternagem mesmo. É bem bacana E isso. nunca é tarde para isso, né? Independente da idade, pode ser feito esse procedimento, né, doutor? De forma alguma, não tem idade, pelo contrário. Existem alguns casos... Bom, deixa eu falar sobre o consultório. Eu sou clínico geral. Sim. E tenho outro profissional lá no consultório, onde eu atuo, que é o doutor Eduardo, que ele é periodontista. E existem alguns artigos científicos hoje, alguns estudos, que comprovam que o paciente idoso que não trata da doença periodontal da gengiva pode sofrer de vários problemas, inclusive o cardíaco. Isso é muito importante, falar para o paciente, explicar isso. E ele não sabe, ele chega no consultório praticamente cru. Eu vim aqui tratar hoje o meu sorriso, o meu dente. Geralmente ele chega assim, quero colocar lente de contato e faceta. Sabe, o paciente que tem dente natural, óbvio. Quero colocar lente de contato e faceta. Mas, na verdade, por trás disso, existem outros problemas. Não adianta ser bonito, tem que funcionar. A estética ela é uma consequência boa da saúde, da função. Tem que ser, as duas têm que andar aliadas, né? Sim, a estética ela é uma consequência boa da função. Não adianta ser só bonito. Uhum. O senhor falou em relação à questão, a pessoa chega lá, quero mudar aqui tudo, mas é preciso fazer primeiro uma avaliação desse paciente. Sem dúvida. Quando o paciente chega lá na clínica, é feita essa avaliação primeiro, a orientação a esse paciente de como será feito o procedimento, como será feito esse tratamento para melhor bem-estar dele, para a saúde dele também? Claro, a gente começa, esse é o ponto inicial e crucial para que o tratamento... como que eu vou saber que por onde o tratamento vai andar? Isso é feito de forma através de fotografias, de tomografias, se necessário, que hoje é uma área mais atual, radiografias, modelos de gesso, sabe? E assim, levando em consideração sempre a queixa principal do paciente, porque o paciente que chega no consultório para mim, para ser reabilitado esteticamente, eu não posso transformar esse paciente, deixar que ele perca as características pessoais que ele tem. Você concorda comigo? O paciente que tem um sorriso, que é um sorriso com dente menor, aí, de repente, ele sai do consultório com aquele dente imenso. Então, eu não posso isso. E pode ser feita modificações nesse sentido, doutor? Pode, claro. Eu tenho algumas fotos, alguns trabalhos que nós fizemos aqui, e bastante interessantes. Bom, Fred, por favor, então vamos já começar a colocar aqui para que as pessoas de casa possam entender melhor aí esse trabalho que é feito pelo doutor Luciano Oliveira, que é a questão da estética. Não é simplesmente o paciente chegar lá e falar assim, eu quero que fique assim, a menina chega lá, eu quero meu sorriso parecido com o da Angelina Jolie. Geralmente, geralmente é clareamento, lente de contato e faceta. Já dá para a gente colocar no ar aí, Fred, por favor? Adriana, por favor, já dá para colocar? Então, a gente vai continuar no nosso bate-papo. Lente de contato para o dente. É isso, não? A gente tem, né, algumas fotos, doutor. Eu queria que o senhor comentasse em cima, por favor. Sim, essa foto... O que é isso? Essa foto, na verdade, é uma sequência de slides respondendo a pergunta que você havia feito no início, de como avalia, né, as formas, quais quesitos eu preciso avaliar. Esse, na verdade, é uma paciente idosa. E reparem,
na imagem que o formato do lábio dela é um formato de lábio pequeno. Ele perdeu a tonicidade muscular perilabial. E é normal com o passar da idade, Que é principalmente normal, mulher, né? que é normal. Em mulher, principalmente nas mulheres, né? Não, na verdade não tem essa discrepância de sexo, não. Na verdade é a idade mesmo, sabe? A perda de algum dente, que geralmente pode acontecer, isso tudo vai agravando. Bom, ali, o doutor, olha, nesse outro... Ah, tá. Tá. Então tá. Outro requisito que faz parte do planejamento para que eu possa chegar em um plano de tratamento. Então, na verdade, o plano de tratamento, eu falo que ele é reverso no caso, né? Então, assim, são fotos de livro, tá? Não são fotos dos nossos pacientes, mas eu trouxe a nível de curiosidade para o telespectador que assiste hoje, que não é só chegar no consultório e falar assim, coloca dente em mim, faz esse tipo de trabalho. Isso não funciona desse jeito. Ali a gente está mostrando o antes e o depois? Não. Na verdade, é assim, ó, são casos diferentes. São 4 pacientes, 3 pacientes diferentes, 2 pacientes diferentes, no caso. O que está mostrando a imagem anterior? O formato do lábio, o plano gengival, que assim, o paciente que precisa fazer uma reabilitação, na verdade, tem que ser avaliado o formato ósseo, a condição gengival. Não é só a parte de coroa clínica, só de dente. É um conjunto, eu não trabalho só com dente. A boca envolve outras coisas, musculatura, dentre outras coisas. Então, na verdade, essas imagens que eu trouxe, olha para você ver o tanto de linhas de referências que eu preciso para colocar uma prótese, exemplo. Isso aqui é dente natural, mas na hora de fazer uma dentadura, uma prótese total, olha, não é só colocar o dente na cera. Tem ângulos, os dentes, as forças devem ser dissipadas ao longo eixo para que esses dentes sejam viáveis à mastigação. Então, olha que interessante. Agora, o tratamento ele é rápido? O resultado ele é mais rápido? Depende de qual tratamento e cada paciente é tratado de uma forma, né? Esse caso aqui, né, uma paciente, ela foi reabilitada com prótese total superior, os dentes inferiores dela continuou, os dentes naturais, e o interessante de ter trago esse caso é que esse tipo de paciente chega para mim no consultório triste, geralmente conversando com um paninho na frente. E essa reabilitação foi feita em 4 dias. Olha para você ver, eu dou essa foto para o paciente, eu faço essa foto para o paciente e pedi para que deixasse uma frase no final, né? Olha para você ver como o impacto do tratamento reabilitador estético causa no psicológico de um paciente. Olha que interessante a frase. A diferença entre possível e impossível está na vontade de fazer acontecer. Então, e ela fez. E isso me chamou, é o meu presente, é o presente do ano para mim. Mas é aquilo que a gente estava comentando, independente da idade. A gente está vendo uma pessoa idosa que quis buscar essa melhoria na questão estética do seu rosto, na questão do seu sorriso, né? E é importante. Outro ponto interessante que você me disse, esse também é o caso de uma paciente que eu já havia trago em outro programa, mas olha que interessante. Essa paciente, por exemplo, antes dela fazer a reabilitação com prótese total, nós perguntamos a ela, qual cor do batom a senhora quer colocar? Ela me respondeu vermelho, eu perguntei, que legal, fico muito feliz. Ela me disse que ela nunca tinha usado batom. Então, você imagina o que uma prótese faz, né, não só na estética, como função também. O paciente vai poder mastigar e sair daqui para um churrasco, exemplo. Opa, final de semana, pode, tranquilamente. Lá vai ficar com um sorrisão assim. Né? Então, esse caso aí é um caso de dente natural. Foi feito só clareamento, uma sessão apenas de clareamento. E eu trouxe essa imagem, essa sequência de imagem, para dar uma dica até para os meus colegas dentistas. Peguem o seu paciente no braço e fale assim, eu estou aqui com você agora, o seu problema é meu. Faça daquela reabilitação um momento especial para ele. Porque o paciente sem pressa, sem correria, claro, atendendo com o maior prazer aquele paciente. Né? Sabe? Isso faz a diferença, doutor? Total. Busque o seu paciente lá na recepção e coloque-o na cadeira de atendimento. Escute o que ele tem para falar para você. Sabe? Além de ser uma história de vida muito bacana, que são geralmente
principalmente pessoas mais velhas, né? Que eu adoro os meus velhinhos. Mas é independente da idade. Independente. Mais novos também. Ali, essa questão do clareamento ali que a gente mostrou ali por último ali. Com certeza, o fumante, Sim. aquela pessoa que toma muito café, que às vezes tem manchas no dente, pode fazer também esse procedimento? Pode fazer sim. Até mesmo, vou brincar aqui com você agora, eu faço uma lavagem cerebral antes, sabe? Para parar o cigarro, para diminuir. Mas é indicado, sim, é indicado. Na verdade, o clareamento dental ele é indicado para isso, para melhorar essa pessoa que fuma, a estética dessa pessoa que toma o café, sabe? Ok, nossa, o papo aqui vai longe, se Deus Vai. quiser, tá bom? Ó, nós estamos batendo papo então com o doutor Luciano Oliveira, que é clínico geral, então já estamos falando de estética dental. Vamos fazer o seguinte, um intervalinho já, nós vamos voltar num programa Mais Saúde aqui para você. Legal, estamos de volta com você, continuando o nosso bate-papo aqui com o doutor Luciano Oliveira, clínico geral, e faz um trabalho de tratamento estético bucal. O consultório do doutor Luciano fica na Genoma Ciel 170, sala 209. Bom, eu achei interessante, Luciano, é uma coisa que você me falou agora há pouco que eu fiquei meio intrigado. Não é só você. Lente de contato no dente. Sim. Eu uso lente de contato no olho. Sim. No olho, minha miopia é grande. Mas lente de contato no dente, como é possível? Dente. Pode ser feito? Pode. Olha que interessante. Na verdade, esse princípio, esse tratamento, ele veio lá de Hollywood. E foi legal você falar sobre esse assunto. Se a gente fazer uma comparação hoje com as atrizes, até da Globo mesmo, você assiste o Viva, lá, as novelas, você vê o sorriso delas antigos, né? De cigarro, de astemas. E Glória hoje tá Pires todo antigamente, no Caboclo da Vida. Isso. Hoje está todo mundo com plástica gengival, que é a famosa gengivectomia, gengivoplastia, e fez uma reabilitação com clareamento, lente e faceta. Sabe? Eu vou explicar para você, na verdade, que essa é a dúvida de todo mundo que chega no consultório para mim. A diferença entre lente de contato e faceta, na verdade, é só um desgaste. A lente de contato que você colocou, que você usa hoje no seu olho, você teve que fazer um desgaste na sua estrutura do olho? Não foi preciso. Pois é, olha que bacana. A gente entra num assunto, num debate bastante interessante, que é a odontologia minimamente invasiva. Olha que interessante. Antigamente, isso não acontecia. Tratava-se uma lesão de cárie, destruía quase todo o dente. Né? Verdade, é hoje verdade. Não, hoje a gente tem... Ou às vezes ia lá e arrancava o dente. Arrancava o dente, é isso Coisa mesmo. que hoje em dia não se faz mais, né? Não, hoje Perder não. esse dente, Não, nem não. pensar. Não. Olha que interessante. Aí, esse paciente que quer passar por uma reabilitação estética, que quer reabilitar com lente de contato ou faceta, primeiro ele deve se passar por um planejamento muito bem feito. Tá? Porque, assim, eu vou reabilitar, vou estar colocando no aparelho estomatognático do paciente. Imagina você com um grãozinho de areia no seu... mastigando um grãozinho de areia. Não dá uma diferença? Parece que está alta, que ele está incomodando. Agora, você imagina eu colocar um outro material com uma espessura. Se for lente de contato... Quem já fez ali aquela questão da cárie, que isso, colocou, que né? fica alto. Isso. Você vai fazer a lente de contato. Existe o desgaste de 0,3 milímetros, se precisar, no caso de lente, que é a espessura da unha. Olha que interessante, é minimamente invasivo. O paciente nem precisa ser anestesiado, muitas vezes, para a lente. Tá? No olho, eu tiro todos os dias. Mas e no caso da boca, do dente, como é que faz? Não, é cimentado. A partir do momento que esse material ele é cimentado na interface do dente, ele passa a ser parte do dente. Olha que interessante. As forças, inclusive, na hora do impacto, da mordida, de alguma outra coisa, a força é dissipada por o dente. Olha que interessante. É como se fosse mesmo um azulejo. Ele é friável e, a hora que ele é cimentado, ele fica... faz parte da parede. Você pode escolher a cor ou você mesmo, como profissional ali, que vai dar a dica para a pessoa para que ele fique mais parecido com o que já está na pessoa? Eu, particularmente, tenho como conceito de estética que fique o mais natural possível. Esse negócio de dente, de tecla de piano, eu não gosto muito de caminhar
com o caso do meu paciente para isso, sabe? Eu coloco lá no meu monitor as imagens, olha, a gente tem essa probabilidade de chegar assim, de chegar dessa forma, de outra, mas eu nunca indico o paciente deixar o dente branco, com uma anatomia, sabe? Muito artificial. Eu acho que a estética, ela precisa ser... o que é bonito é o natural. Mantendo a naturalidade, Sim, né? claro. E qual que seria a diferença da lente de contato para a faceta? A faceta é colocada. Não, é a mesma coisa. Na verdade, assim, é muito assunto interessante, eu acabei desviando a pergunta. A lente de contato, então, quando tem o desgaste, é de 0,3 milímetros, o paciente não precisa ser anestesiado, nada. Quando há essa possibilidade de preparo no dente. Já no caso, a faceta, não. O paciente precisa ser anestesiado, o desgaste é maior, sabe? Chega em dentina, os túbulos dentinados começam a ser expostos. Eu vi ali uma imagem agora há pouco, um dente maior do que o outro. A faceta serve para corrigir isso? Sim, corrige isso. Corrige a estética. Sabe aquelas falhas entre um dente e outro? A gente chama de diastema. Lógico que isso eu estou falando de forma sem um planejamento. Cada paciente precisa ser tratado de forma individual. Aquele paciente que tem um dentinho longe um do outro, isso, ali pode ser resolve. Resolve. A faceta ou a lente. Eu sou muito conservador nos meus casos. Geralmente assim, o paciente chega lá no consultório para mim com falhas muito, muito grandes, muito distantes um dente do outro, sabe? Aí tem como fazer a faceta. Só que se o paciente usar um aparelho ortodôntico, eu tiro esse caso de faceta e levo ele para a lente de contato. Quem não quer hoje manter a estrutura? É uma solução mais rápida, poderia-se dizer? Não, é uma solução a longo prazo, né? Porque o aparelho ele precisa de um tempo, mais ou menos os ajustes 18 meses, depende do isso. Só que assim, imagina você ter que fazer, tem casos de faceta que o paciente precisa tratar o canal antes. Imagina você com o dente íntegro, sem dor nenhuma no dente, sem injúria nenhuma, ter de fazer o tratamento endodôntico para colocar, para reabilitar a sua estética. Então, eu, como profissional da área da saúde, eu sou muito conservador nos casos do consultório mesmo, sabe? Além da questão estética, Luciano, a questão da sensibilidade ao gelo, ao quente, pode melhorar nesse sentido? Então, no caso de... a pergunta é de clareamento, de faceta, porque são diferentes. Nessa faceta que você faz aí, que você está me explicando, pode ajudar nessa questão da sensibilidade também? Ou não? Depende. Assim, no caso de lente de contato, como a gente não expôs substrato, então o paciente não vai ter a sensibilidade. Ou não é para ter, mas geralmente não tem, porque não chegou em estrutura. O substrato é mínimo. Eu trabalhei em esmalte. Agora, no caso de faceta, aí por isso que a gente faz o tratamento endodôntico antes, já para evitar o paciente ter esse quadro de pulpite, no caso, né? Que é uma pulpite reversível. Por isso que dá aquela dor enlouquecedora no paciente. Aí a gente já caminha com esse paciente. No planejamento, a gente já fala para o paciente assim, olha, esse dente aqui vai ter um desgaste maior, é indicado você fazer um tratamento endodôntico, não vai dar para fazer lente, vai ter que fazer faceta, ou então uma coroa total em porcelana. Então, depende do planejamento. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, o pessoal está passando aqui para a gente aqui no WhatsApp. Sim. Cleusa, do Morada do Sol, ela está dizendo que perdeu um dente por causa do desgaste ósseo. Ela corre o risco também de perder mais algum? Se nesse caso for fazer implante, tem que restaurar o osso da gengiva? Ou já pode fazer o implante já direto, doutor? Qual seria o correto? São várias perguntas, inclusive bastante pertinente. Uma pergunta só. Uma pergunta muito boa da Cleusa. É assim, geralmente o paciente, eu tive um caso que eu fiquei muito triste mesmo lá no consultório, um paciente de 18 anos que estava com uma dor em um molar, em um dente de trás. Nós indicamos para ele fazer o canal do dente, ele não quis, ele decidiu extrair esse dente. Aí eu abri o monitor lá no meu escritório e mostrei um vídeo para ele de o que essa perda faz na estrutura. Gente, não é só perder o dente.
não é só perder o dente, você perde a estabilidade de mandíbula, estabilidade de oclusão. Por isso que quando os dentes, exemplo, você perdeu o dente... A mastigação traseira, então, ali atrás, sim, né? Sim, você perdeu o dente de baixo. O de cima, ele vai começar a descer. Sabe aqueles dentes que ficam grandes? Porque os dentes foram feitos para terem contato um com o outro, ficar todo mundo juntinho. Então, por isso que eu não indico extração, em último caso mesmo. Aí da sequência aqui, se for fazer implante, tem como restaurar o osso da gengiva? Então, Cleusa, é assim, você precisaria passar por um planejamento, no caso radiográfico, para avaliar a espessura que você tem desse osso, tá? Porque o pino do implante, que é o parafuso, ele é fixado em osso. Então, eu preciso ter uma quantidade óssea para que esse pino ósseo integre, tá? Então, assim, tem o caso do paciente que não tem esse osso, aí faz o enxerto ósseo, pode ser osso autógeno ou osso comprado. Mas, assim, interessante isso, né? E pode tirar de um outro local do Sim, corpo então para fazer esse a implante melhor da opção pessoa? é o autógeno, né? O seu mesmo. O próprio, né? Pode tirar de uma outra parte do corpo? Sim, geralmente tira da região de túber, de mento, que é a região de queixo, de dentro da boca mesmo, bastante interessante. Ou você pode comprar no banco de osso, o dentista compra o osso no banco de osso e faz um enxerto. Olha, a odontologia clínica é fabulosa, né? Ela tem feito verdadeiros milagres, viu? Estou falando em relação a essa questão de perder o dente. Antigamente, se você chegasse no dentista ali, simplesmente visse que a cárie estava muito grande, ou o dente estava todo torto ali, já tacava o boticão ali, arrancava. Sim. E pronto. Hoje não. Hoje tem essa preocupação do dentista, tem essa preocupação de cuidar melhor do seu paciente, de fazer com que ele viva melhor, viva mais feliz. E por isso que a estética vem nesse sentido, né? Sim. Olha que interessante essa analogia que eu faço, porque eu gosto muito de estudar essa área da estética, porque eu acho que devolve o paciente para a sociedade. Imagina você poder o paciente entrar lá dentro da sua sala sem pôr um batom ou não ter mais um elo com uma pessoa de fora, não trabalhar mais, não conseguir mesmo ter esse feedback com outro ser humano. Sorrir. Sim. Com prazer, né? Dar aquela gargalhada mostrando os dentes. Sim. Por que não? Sim. Isso pode ser feito. E, de repente, o paciente lá dentro do consultório sai de lá com o dente, sorrindo. Isso, para mim, é um maior presente. Na hora que olha no espelho, primeira vez que olha no espelho, dá aquele sorrisão de canto a canto. Sim. Aí, a analogia que eu tenho feito muito é que, antigamente, há não muito tempo atrás, a odontologia ela era classificada como o dentista como tiradente, né? Tiradentes. O buticão, o famoso, né? O fórceps, o famoso buticão. E hoje não é assim mais. Hoje nós somos reabilitadores que preservamos estruturas. Hoje é minimamente invasiva a odontologia. Sabe? É muito interessante. Aquele aparelhinho para cárie que faz aquele barulhinho, aquilo não tem jeito até hoje, né? Existem alguns que funcionam mais com ar, né? Sem aquele barulho. Mas, geralmente, hoje... Sabe qual que um professor meu falava muito? É assim, tem medo de dentista? Cuida dos seus dentes. Pronto, fácil. Simples. E faça a visita sempre, né? Regularmente, porque aí, meu amigo, o dentista vai te orientar, vai fazer todo o procedimento que for necessário, para que não seja preciso depois, futuramente, ter que fazer um procedimento maior, né? E assim você vai ter um sorriso muito mais belo, né? Outra visão da odontologia em congresso, em palestra, que a odontologia hoje ela é integrada. O paciente não é só dente, sabe? O rosto todo, né? Tudo. Não, é tudo. A saúde da pessoa começa pela boca. Começa pela boca. Sabe? Inclusive, hoje, existem os dentistas hoje, parece, se eu não estiver enganado, abriu uma portaria agora que todo hospital vai ter de ter um dentista. Olha que interessante isso. Imagina, antes isso não era como que eu digo? Não era designado mesmo. Às vezes tinha um buco maxilofacial. Que fazia só a parte cirúrgica. Hoje não, o dentista ele deve estar... E o paciente que fica acamado, que não consegue se alimentar mais, não é? Que precisa de um cuidado
É muito interessante essa visão atual da odontologia. Não tratamos apenas os dentes. Isso eu digo pelo caso daquelas pacientes que eu trouxe, que, né, o impacto mostrou, do tratamento, né? Imagina, eu não tratei só dente, eu devolvi para a pessoa o autoestima de novo, a vontade dessa pessoa de sair, de se arrumar, de socializar. Isso que é importante. E hoje até quem usa a prótese, a famosa dentadura, pode fazer um tratamento, né, estético. Pode. Tranquilo. A reabilitação que eu mostrei daquela paciente foi com dentadura. É onde eu falo para você a diferença. Pegue o seu paciente, pega aquela reabilitação como um momento especial. Não é só uma dentadura. Você está trazendo autoestima para o seu paciente novamente. É isso que eu preconizo lá no consultório. Bom, doutor, nossa, ali, ó, 7 horas, está na hora da NTV Que pena. News. Acabou o nosso tempo, mas eu quero agradecer aqui a sua presença, a sua participação. Tenho certeza que vamos ter aqui outras oportunidades para conversarmos. Vai ser um prazer. Explicar para o nosso amigo de casa, o telespectador, muita coisa em relação à questão da estética, do sorriso, enfim, tudo isso que vai fazer com que você se sinta melhor e se sinta mais feliz. O consultório do Dr. Luciano fica na rua Agenor Maciel 170, na sala 209. A Agenor Maciel é aquela que vem do mercado, sentido ao centro. E qualquer dúvida, qualquer, né, esclarecimento maior em relação a esse trabalho que o senhor faz, é só procurar lá o consultório. Né? Sim, da outra vez que eu participei do programa com a Ludmila, teve muito paciente que procurou aqui na NTV. Eu queria agradecer esses pacientes que entraram em contato pelo telefone. E se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, que eu tenho certeza que ficou, porque são temas muito amplos e atuais, eu me coloco à disposição no meu telefone lá do consultório. É só ligar aqui na NTV e pedir o meu contato, e que eu vou ter o maior prazer de responder e poder ajudar. Qual que é o telefone, viu? lá, doutor? É o 3061-0349. 3061-0349. Obrigado mais uma vez. Obrigado você. Bom trabalho lá. Eu quero também aproveitar aqui a oportunidade de agradecer aqui ao pessoal da Floricultura Apolo, que sempre nos presenteia aqui com arranjos florais. E esse aqui hoje é um brinco de princesa. Lembra bem mesmo um brinco de princesa, viu? Obrigado, então, pessoal da Floricultura Apolo, pessoal da Floricultura, a Lourdinha, 3822-2200, sempre presente, sempre participando também conosco aqui do Mais Saúde. Mais Saúde que volta na próxima semana, com toda certeza, sempre trazendo um tema médico, um tema importante para a sua saúde, para que você possa cuidar melhor da sua saúde. Você vai ficar agora com o NTV News, as principais notícias de Patos de Minas e de nossa região. Uma boa noite para você. Até semana que vem.